Sobre modulações digitais. As modulações digitais são, como eu comentei no início da aula, na introdução, variações das modulações tradicionais que a gente viu, clássicas, AM, FM e modulação em fase. Só que nesse caso aqui, a gente usa o sinal modulante, que é aquele que carrega a informação, codificado em pulsos, geralmente. Aqui nesse exemplo aqui, abaixo já tem aqui um sinal modulante, que são pulsos retangulares aqui, esse sinal em azul, e ele é gerado de forma digital. Nesse caso específico aqui, são pulsos que têm a amplitude modulada. Ora ele é constante positivo, ora ele é constante zero, positivo, um valor intermediário, tendo aí 4 níveis possíveis: 0, 1, 2 ou 3. Então aqui são pulsos modulados em amplitude como sinal modulante. Ele também vai ter uma característica de frequência de portadora, e a frequência dos pulsos desse sinal modulante aqui é determinada pela frequência de símbolo, porque cada pulso aqui é considerado duração de um símbolo digital. Quer dizer, um símbolo digital é o período mínimo que eu tenho que analisar e do qual eu vou conseguir extrair uma quantidade de bits. Eu posso analisar o símbolo inteiro e extrair vários bits em sequência dele? Sim, mas a parte indivisível, a menor parte que eu preciso analisar para ver uma combinação de bits é a duração de um símbolo, que no caso aqui dura tempo 1 segundo nessa escala de tempo aqui. Então eu posso convencionar para cada um desses níveis desse sinal modulante uma combinação de bits. Esse aqui representa 00, esse aqui 01, 10, 1 e 1. E eu posso transmitir então a cada período desses daqui 2 bits de informação. As duas frequências, seja a frequência portadora, que a gente consegue observar aqui embaixo, seja a frequência de símbolo, elas são completamente independentes. E a largura de banda no espectro ocupado pelo sinal é determinada pela frequência de símbolos, não pela frequência da portadora. Aqui eu botei uma afirmação para deixar bem clara essa relação. Eu posso ter uma frequência de portadora bastante alta, posso ter lá centenas de megahertz, uma frequência de portadora, que eu vou transmitir por uma antena ou algo do tipo. E se eu enviar esses pulsos digitais com uma frequência bastante baixa, ele vai resultar numa portadora modulada com uma largura de banda bastante estreita. O que a gente viu lá que em AM, que é a modulação analógica equivalente a SK, a gente considerava a largura de espalhamento em torno da frequência da portadora como a largura de banda do sinal original. Aqui a largura de banda do sinal original após modulado vai dar a largura de banda de espalhamento do sinal ASK, modulado em amplitude. Portanto, quanto mais símbolos eu quero gerar por segundo para carregar mais bits, maior esse espalhamento no espectro do sinal resultante também. A taxa de dados resultante vai ser então a taxa de símbolos. A taxa de dados não tem nada a ver com a frequência da portadora, tem a ver só com a taxa de símbolos, vezes a carga de bit de cada símbolo. Quer dizer, quantos bits cada símbolo pode representar. Se eu tiver um esquema 2ASK, eu tenho 2 amplitudes somente da portadora, eu vou ter 1 bit por símbolo, porque eu consigo diferenciar 2 níveis só. Se eu tiver 4 níveis para serem diferenciados, 4ASK, eu vou poder carregar 2 bits por cada símbolo. A operação para gerar essa modulação em amplitude, similar a AM lá, é exatamente o produto entre os dois sinais aqui. Se eu pegar esses pulsos aqui retangulares e multiplicar por uma onda de amplitude constante, eu vou ter essa onda de baixo, que é a presença da portadora com amplitude máxima, ausência da portadora, ou seja, amplitude zero, presença da portadora com amplitude máxima, intermediária, correspondente àquilo lá em cima. Então a operação é a mesma da operação AM que a gente já viu, que é um produto entre os dois sinais. Como é que vai ficar o espectro? Nesse nosso caso, a gente tinha a frequência da portadora 2 e a grande maioria da potência do sinal vai residir nessa banda, que vai de 2 mais meia frequência de símbolo menos meia frequência de símbolo. Então, uma vez a frequência do símbolo vai concentrar praticamente toda a energia do sinal aqui. Se eu fizer uma frequência do símbolo menor ainda, o que significaria essa frequência de símbolo menor? Seria cada um desses degraus aqui tem uma duração maior. Então a frequência de símbolo fica menor ainda. Ficaria mais estreita essa banda aqui ainda. Quantas vezes mais eu troco
a amplitude da onda por segundo, tanto maior é o espaçamento aqui no espectro utilizado pelo esse sinal. Eu preciso ficar comutando esse sinal de forma abrupta, assim, como a gente viu lá em cima, que ora ele está com uma amplitude enorme e de repente fica zero amplitude. Aí volta a ser uma máxima amplitude e de repente dá um degrau, ela diminui e dá um degrau, ela fica em zero. A gente pode dizer que são transições abruptas, porque o sinal modulante, a onda modulante, tem degraus abruptos. Mas a gente pode também botar a onda modulante e formatar ela da forma que ela seja mais suave. Posso mostrar aqui que essa onda modulante vermelha aqui, se eu mostrar ela nos mesmos pontos, quer dizer, se eu mostrar ela no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, ou se eu mostrar o sinal em azul, que é formatado em retângulos, nos mesmos tempos, eu vou ter as mesmas informações mostradas. Se eu mostrar aqui, eu vou ter 3 e 3 nos dois. Se eu mostrar de novo no tempo 1, eu vou ter de novo 3 e 3 nos dois. Se eu mostrar no tempo 2, logo que baixou aqui, eu vou ter a mesma informação nos dois de novo. O tempo 3, mesma coisa. Então, basicamente, a gente pode dizer que esses dois sinais têm as mesmas informações se é mostrado no momento correto. Só que esse sinal em azul gera essa forma de onda aqui, modulada em amplitude, que tem essas transições abruptas. E o sinal em vermelho, se a gente olhar aqui embaixo, ele é bem suave, a transição vai correndo de forma lenta, porque afinal o produto entre o vermelho de cima e a portadora é algo mais suave. A gente vê que quando chega perto de zero, na verdade, o símbolo fica mais tempo em zero, mas ele já começa a dar uma oscilada porque está fazendo a transição para o próximo símbolo. Entra tudo isso. A gente percebe que é mais difícil de diferenciar esse vermelho e encontrar os períodos de símbolo para obter de volta o sinal. Sim, é um pouco mais difícil. Ele requer uma sincronia mais adequada, mas é possível obter ele também de volta. A partir dessa onda aqui, obter de volta esse sinal vermelho, que é o sinal modulante, com a informação. Mas olha como ficam os espectros deles. Enquanto que o sinal azul, por ter essas transições abruptas, espalhava mais energia para fora do espectro aqui, o sinal vermelho ocupa só aquela banda necessária, extremamente central aqui. Então, o sinal em vermelho, por ser mais suave, espalha menos energia para fora, vai gerar menos interferência em outros canais adjacentes aí. E vai requerir que os nossos amplificadores todos tenham uma largura de banda menor no caminho, que eu posso alocar vários canais próximos, mas vai ser um pouco mais complexo de alinhar ele e fazer a sincronia correta na aquisição. Bom, eu só falo aqui nessa questão de formatação de pulso para deixar claro que nem sempre a gente precisa gerar esses sinais de banda base ou sinais modulantes digitais tão retangulares aqui como esses. Eles têm muito mais componentes espectrais tão retangulares do que se ele fosse mais suave. Mas também não precisa ser o extremo, não precisa ser esse sinal perfeito aqui que está exatamente confinado na largura de banda ideal. Pode ser um sinal intermediário entre isso. Okay? Isso se chama formatação de pulso. Significa mexer no formato do sinal lá em banda base, contendo essa informação, para deixar ele mais suave, mais bem comportado, ocupando a largura de banda necessária só. Essa foi a modulação em que só se mexia na amplitude do sinal. A outra opção, que é exatamente aquela análoga à modulação em frequência, é chamada FSK, que é modulação por chaveamento de frequência. Assim eu tenho duas ou mais frequências e eu alterno claramente entre uma e outra de acordo com o dado que eu estou transmitindo. Aqui o dado é o meu sinal modulante e o sinal modulado é resultado desses saltos de frequência. Assim como na modulação FM, a modulação com chaveamento de frequência também permite aquelas vantagens de permitir uma melhor reprodutibilidade do sinal, por isso que ela é menos suscetível a interferências, a ruído no canal. Quanto maior a banda que ela ocupa, melhor essa qualidade, no nosso caso lá em FM, do som transmitido. E era mais fácil de adquirir um som de alta qualidade de volta. Mas esse espalhamento em frequência também pode ser prejudicial. A gente vai ver na tabela da comparação entre essas diversas formas de modulação que a modulação em frequência exige maior banda sempre para transmitir a mesma quantidade de bits de informação. Mesmo assim também, a gente pode representar a FM por diversos níveis diferentes. Se eu tiver duas frequências só, 2 FSK, eu consigo carregar um bit para cada período de símbolo. Se eu tiver 4
frequências diferentes e conseguir, obviamente, diferenciar entre as 4 frequências quando estou recebendo ela, eu consigo então transmitir 2 bits por símbolo. Porque log 2, logaritmo da base 2 de 4 é 2. Então eu consigo transportar 2 bits. Assim, se eu tiver maior nível, 8 ou 16, eu vou conseguir 3 ou 4 bits seguindo essa escala. Portanto, a taxa de dados dele é simplesmente a taxa de símbolos vezes a carga de bit de um símbolo. Bom, quando essa frequência aqui, a definição do espalhamento em frequência, similarmente lá a FM, depende do índice de modulação, que nesse caso é qual a diferença entre a maior frequência e a menor frequência nessas frequências que eu estou transmitindo. Isso vai determinar de forma grosseira a largura de banda ocupada. O terceiro tipo de modulação digital, então, daquelas elementares, é a modulação em fase. Eu peço para saltar direto para o exemplo aqui, a gente observa que a modulação em fase faz exatamente esse efeito aqui. Nós não temos exatamente a onda da portadora aqui, mas o que a gente observa? Quando o sinal é constante em nível alto aqui, ela mantém a mesma fase nos dois períodos transmitidos. Assim que eu vou transmitir um outro valor, que é baixo aqui, ele causa uma troca abrupta na fase da portadora. Consegue ver? Eu troquei para outro nível aqui e houve outro salto abrupto aqui na portadora, que ia subindo e de repente ela voltou lá para um valor negativo e voltou a subir. Trocou mais uma vez, ela ia descendo e já trocou para um valor alto. Aqui, um salto mais abrupto de 2 para 0, ela vinha subindo, começou a descer, ela inverteu completamente a fase e voltou a subir a onda. Então, essa onda vai ter uma potência constante, mas ela vai ter a informação guardada na fase. Então, o espalhamento em frequência é praticamente idêntico ao ASK, que era aquela modulação em diferentes amplitudes. Mas aqui a gente mantém a amplitude constante, só faz esses saltos de fase. Quando a modulação adota 2 fases só, a gente chama ela de BPSK. Então ela carrega um bit por símbolo. Quando ela carrega 4 fases diferentes, que é o nosso caso aqui, tem 4 níveis possíveis de representar os pulsos, são 4 fases diferentes resultantes, a gente chama ela comumente de QPSK. E carrega então 2 bits por símbolo, já que logaritmo de 2 de 4 é 2 bits que conseguem ser carregados nessa representação. Ok, se a gente entendeu até aqui, agora a gente tem que dar um passo adiante. O que a gente pode imaginar? Já que aqui a gente tem amplitude constante e fase variável, e lá na primeira opção a gente tinha fase constante e amplitude variável, uma boa alternativa é, vamos transmitir as duas coisas ao mesmo tempo, então. De repente a gente consegue transmitir informação na amplitude e informação na fase também, isso vai ficar melhor ainda. E é isso que se trata a QAM, que é a modulação por chaveamento de amplitude em quadratura. Nós vamos ver nos diagramas ali vetoriais por qual é esse motivo de chamar quadratura. Mas então ela pode ser entendida como uma combinação entre amplitude e fase. Modulação de amplitude, ASK, e de fase, PSK. A outra forma de interpretar ela é que é como se existissem duas portadoras. Essas duas portadoras são defasadas em 90 graus. Por elas estarem defasadas em 90 graus, existe uma propriedade chamada ortogonalidade, em que elas conseguem ser recuperadas individualmente, cada uma das duas portadoras. Efetivamente, é uma portadora e a outra vem atrasada a 90 graus. E se eu modulo as duas em amplitude separadamente, eu consigo, por um processo similar àquele lá de modulação AM, em que se usa um mixer, que faz um produto por uma frequência constante, eu faço o produto com duas portadoras separadas e consigo também obter cada uma delas de volta. O sinal resultante tem a fase alterada por consequência. Então, se eu modular cada portadora em amplitude, elas estão 90 graus uma da outra, e soma elas no final, eu tenho um sinal que efetivamente vai ter uma fase diferente. O espectro é praticamente igual ao de amplitude ou modulado em fase, que ele é igual. Só que a taxa de dados é bastante aumentada. A taxa de dados é a frequência de símbolos, frequência com a qual eu troco os símbolos, vezes quantos bits está sendo carregado na amplitude e mais quantos bits está sendo carregado na fase. Então eu tenho cargas de bits bastante maiores. Se eu tiver
a opção aqui, 16 QAM, eu tenho 4 amplitudes diferentes e 4 fases diferentes. Eu vou carregar 2 mais 2, 4 bits por cada símbolo. Então eu vou ter 16 símbolos diferentes, que é o que significa 16 QAM. E vou carregar 4 bits de cada vez. No 64 QAM, eu vou ter 8 amplitudes diferentes e 8 fases, então 6 bits por símbolo. Imagina, para cada símbolo tem 6 bits carregados. Se eu tiver 1 milhão de símbolos, eu tenho 6 megabits já. Uma frequência razoavelmente baixa de símbolos, eu já consigo uma taxa de dados bastante alta. 64 QAM não é algo só teórico, é realmente prático e é utilizado inclusive nos sistemas de Wi-Fi que a gente tem. Quer dizer, o Wi-Fi adapta a quantidade de bits que ele está transmitindo, mais amplitudes ou mais fases, ou menos amplitudes, somente fase, e vai adaptando à medida que ele tem maior potência de sinal ou menor potência de sinal disponível. Quer dizer, quando ele tem potência muito baixa de sinal, fica difícil de discriminar entre tantas variações de amplitude, tantas variações de fase. Então ele tem que fazer uma codificação mais simples. Ele pode usar até PSK somente, só variar a fase do sinal. Uma forma bem simples para continuar carregando dados. Quando o sinal está com uma relação sinal-ruído bastante boa e não tem pouco ruído e pouca interferência, ele pode simplesmente usar a máxima complexidade que ele tem, que é diferenciar entre 64 símbolos diferentes. Para cada símbolo que entrar, eu tenho 6 bits de dados, aumentando bastante a taxa de dados, então, disponível. Como é que tu consegue interpretar esses diagramas aqui que mostram duas sequências de bits, ou dois sinais modulantes? O sinal modulante azul vai modular a portadora em azul. Vai resultar na portadora modulada em azul. O sinal modulante em vermelho foi usado para modular uma portadora que está em quadratura com azul. Se for observar, azul começa em 0 e sobe. A vermelha já começa em cima, então ela já começa em 90 graus e desce aqui. Inicia já descendo. Então as duas portadoras estão defasadas em 90 graus. Eu fiz aquela multiplicação normal de amplitude, multiplicando esse sinal modulante azul pela portadora em azul, resultando na portadora em azul, modulada em amplitude, o sinal em vermelho pela portadora modulada em 90 graus, que resultou no sinal vermelho. A gente pode ver aqui os extremos, por exemplo, o azul está em 0 e o vermelho está em 1, em máximo 3. A amplitude ficou 3 e o sinal começa em 90 graus e cai para aqui, que significa que essa aqui é a portadora que está em quadratura, está a 90 graus adiantada. E o outro extremo é esse aqui, em que o sinal modulante é máximo, o azul, e quer dizer que ele replica exatamente a portadora em fase, que é a portadora em 0 graus. E não tem nenhuma componente pertencendo à portadora em quadratura, porque era 0 o sinal modulante naquele momento dela. Te parece clara essa relação? Ainda que eu não te mostrei essa magia de como é que você consegue se separar o sinal em fase e em quadratura. Como é que eu consigo separar essas duas formas de onda depois. Mas tu consegue perceber qual é o processo, né? Eu estou modulando em amplitude separadamente cada uma das portadoras, utilizando duas sequências de bits diferentes, certo? Certo. Ok. Somando então esses dois sinais, a gente tem esse aqui de baixo, que se tu observa bem agora, nesses momentos aqui, os casos extremos em que só transmitiu uma portadora ou outra, ele vem exatamente idêntico, né? Essa aqui de baixo é a soma dos dois. Então, aqui ele vem exatamente idêntico à portadora em 90 graus aqui, em quadratura. Aqui nessa outra parte, ele veio exatamente igual à portadora em fase, ou em 0 graus. Aplicada bem certinho, porque só tinha elas. Nesses intermediários, a gente vai observar que ele tem um ângulo intermediário entre uma e outra. Aqui as duas têm a mesma amplitude, mas aqui o ângulo, se a gente for observar, é um ângulo intermediário entre elas. Bom, então continuando aqui nessa questão da modulação QAM, então quando a gente tem essas diferentes combinações entre amplitudes diferentes dessas duas portadoras, que estão em fase e em quadratura, que são um exemplo, por exemplo, esses dois extremos aqui, essa aqui está em quadratura 90 graus, em fase ou 0 graus. Quando a gente soma parcialmente elas com amplitudes diferentes, resulta numa onda que tem ângulos intermediários e amplitudes intermediárias.
Então, dessa onda aqui, se a gente passar por um processo de multiplicação de volta pelas portadoras em 0 grau ou em quadratura, a 0 ou 90 graus, a gente consegue obter de volta essa sequência de pulso, as duas individualmente. Por isso, acaba que essa taxa de dado aqui resultante, ela aumenta praticamente por dobro. Sem um aumento proporcional na potência do sinal, por exemplo. Bom, essa aqui era uma explicação olhando no domínio do tempo, o que acontece com essas componentes. Mas, se lembrar lá o que a gente vê em circuitos elétricos, existe uma representação fasorial disso também. Essa representação fasorial é para nos facilitar realmente o entendimento, e tu vai ver que é bem interessante a forma que fica construída esse diagrama. Se eu pegar aquele mesmo exemplo de cima ali, que os pulsos tinham 4 possíveis amplitudes, né? Vamos puxar aqui de volta. Os pulsos poderiam estar em 0, em 1, em 2 ou em 3. PAN de 4 níveis, Pulse Amplitude Modulation. Se eu representar no diagrama fasorial, eu vou botar aqui em um eixo uma portadora somente. Ela pode ter amplitude 0, 1, 2 ou 3. Então, o pulso sempre vai dar um desses quatro amplitudes, certo? Se eu quero representar agora duas componentes e elas são completamente independentes, não adianta eu representar aqui 16 em uma linha só, porque não vão representar 16 amplitudes na mesma componente. Assim, o que eu faço? Nesse mesmo plano, eu desenho as 4 componentes de uma das portadoras na horizontal e as 4 componentes da outra portadora na vertical. Fica claro para ti que se eu combinar aqueles 2 bit streams lá em cima, que são aquelas 2 sequências de bits aqui, todas as combinações possíveis que eu posso pegar em cada uma, se cada uma varia em 4 opções, e combinar a representação delas assim, eu consigo representar todas elas, eu posso dizer, se o bit foi recebido aqui, eu combino e estabeleço uma tabela de convenção, claro, convenciono, que a sequência de bit recebida é 0001, por exemplo, aqui. Ou nesse aqui que é 1111, um determinado. Então eu posso convencionar aqui quais são os bits que vão ser recebidos equivalente a cada um desses símbolos aqui, certo? Consegue fazer essa ligação entre representar as amplitudes aqui e aqui? Mais ou menos. É um passo realmente para dar. Por isso eu quero que me confirme pra gente avançar no momento certo. Olha só. Se eu pegar essas 4 representações aqui possíveis, e eu estou representando aqui os dados que eu recebi, que eu vou usar para codificar a portadora normal em 0 graus, eu vou representar aqui. Tá. Aqueles dados que eu vou representar na outra portadora em 90 graus estão aqui, na horizontal. E se eu for pegar uma sequência longa disso aqui que tenha todas as combinações possíveis, por exemplo, quando a portadora em 0 graus está em 3 e a em quadratura está em 2, 0 em graus está em 3, essa linha aqui, e a em quadratura está em 2, esse aqui. É esse o símbolo que eu vou gerar. Tu vê pela linha. Isso, uma é a linha e outra é a coluna. Isso aí, é em 2 dimensões. Esse aqui, por exemplo, a portadora em... Deixa eu só deslocar aqui para eu conseguir enxergar uma coisa. Esse aqui, a portadora em quadratura está em 1. A portadora em 0 graus está em 3. Então, vou olhar para a portadora em 0 graus em 3 e em quadratura está em 1. Então, nessa coluna. Vai ser esse símbolo que eu vou transferir. Que eu vou gerar. Certo. Ok? Só essa representação, essa equivalência entre os dados de entrada e onde nesse gráfico vão ficar representados. Mas para que nos serve esse gráfico agora? Tá, isso aqui é só uma representação. Só queria que tu entendesse aqui. A sequência de bits de entrada, então, eu vou dividir em 2 sequências. Uma eu vou usar para consultar as linhas e outra eu vou usar para consultar as colunas. E o que eu vou fazer com isso depois? Olhando bem lá, ó. Se eu pegar um determinado símbolo, ele vai estar aqui. Eu escolhi um símbolo aqui para desenhar ele, olha só. É esse ponto aqui, o símbolo que eu vou desenhar, que é a onda, nesse caso aqui, a portadora em fase 0 graus está aqui. Fase 0 graus, é azul, né? Essa de cima. Ela tem 3, então eu marquei na coluna 3 dela, porque aqui, essa aqui é em fase. A em quadratura é em vermelho, está em 0, né? Então eu vou pegar a linha 0. É esse ponto. Se eu traçar isso aqui e entender isso aqui como um vetor agora, que parte do 0, 0 e vem pra cá,
É um vetor, olha só, de 0, 0 para cá. E considerar essa linha aqui como referência. É uma linha horizontal que vai ser referência para todo mundo. O ângulo desse vetor é 0, né? E Sim. a amplitude é 3. Então, o sinal resultante vai ser esse símbolo aqui. Vai ser exatamente a portadora em fase, que é 0 graus, com amplitude 3. Esse sinal resultante. Foi fácil agora porque era simplesmente repetir a portadora em fase. Não tinha outra no meio. O que acontece quando tem a outra no meio? Que é o segundo exemplo. Esse exemplo aqui, tanto em fase quanto em quadratura aqui em 90 graus em fase 0 graus, elas estão juntas aqui, ó. As duas têm 2. 2, tá bom então. Então eu vou consultar a linha 2 em quadratura e a coluna 2 em quadratura. E vou pegar um vetor que vem da origem, do 0, 0 até aqui. Ah, ok, qual vai ser a amplitude agora? Como a lateral aqui vale 2, a amplitude vai ser 2 raiz de 2. 2,82 aqui, essa amplitude. Então é maior, né? E qual é a fase do sinal gerado? Aqui, esse ângulo tem 45 graus, porque é fácil de calcular, porque o cateto oposto e adjacente são iguais, né? Então corresponde a 45 graus, metade de 90. Então, nesse caso aqui, a onda vai estar deslocada em 45 graus e vai ter amplitude 2,82. Se eu pegar e for corresponder lá no desenho, aqui, eu posso ver que... Consegue ver esse trechinho aqui, né? Sim. Pode ver que a amplitude não chega em 4, mas não dá pra diferenciar bem aqui. Eu não posso afirmar exatamente que não é 3. É um pouquinho menor que 3. Em essa anterior aqui a amplitude é 3. É um pouquinho menor. Ficou realmente baixa a resolução para conseguir diferenciar ela. Mas esse símbolo aqui, a amplitude é 3, esse aqui é 2 e pouco. E a fase, tu percebe que não é 0 graus, porque ela não começa exatamente saindo de baixo, né? Ela tem uma transição abrupta ainda, assim. Mas ela também não é 90, porque não começa exatamente em cima. Começa numa coisa intermediária, né? Uhum. Pra gente ter como referência, essa daqui começa em 90. Ó, começa bem em cima. E essa do lado aqui começa em 0 graus. Começa bem embaixo. Sobe. Então ela é uma coisa intermediária entre as duas. Quanto intermediária? Ela está em 45 graus. E a amplitude é 2,82. Então, essas duas interpretações conseguem correlacionar essas relações. Vamos pegar outro caso extremo aqui embaixo, de um outro símbolo, esse aqui, no qual a portadora em quadratura está em 2, portanto ela está marcada nessa linha aqui, né? Linha 2, portadora em quadratura, e a portadora em fase, que é 0 graus, coluna 0. Então, esse aqui, a gente vai observar que a amplitude é 2, porque eu puxando o vetor daqui até aqui dá 2, e o ângulo é 90 graus. Por acaso ele coincide exatamente com a onda da portadora em quadratura. Então a gente vai olhar que ele vai coincidir exatamente com ela e vai começar em 90 graus, porque começou exatamente em cima, aqui. E a amplitude é exatamente 2. O que nos interessa aqui nessa questão de representação fasorial? Interessante. Eu vou tirar um print daqui e vou mostrar, vou desenhar por cima para que fique claro o que acontece quando eu recebo os sinais aqui. Quando eu recebo um sinal, eu vou tentar decodificar ele. Então eu vou tentar obter de volta essa sequência de pulsos aqui a partir a partir dessa sequência aqui de baixo. Então essa sequência de baixo eu vou passar por uma demodulação AM normal, que é multiplicar ela pela portadora e pela portadora em quadratura e observar o que sobra de componentes. Tu lembra quando fez o demodulador? Deixa eu ver, tu fez o exercício de demodulador AM? Me desculpe minha confusão. Observou que ele gera componentes em baixa frequência, que é parecido com isso aqui. No nosso caso lá, as componentes em baixa frequência eram senos, porque a gente usava senos bem desenhadinhos para ser mais fácil de reconhecer eles, né? Mas aqui ele vai obter um sinal muito parecido com esses degraus aqui, quando eu jogar ele de volta para baixa frequência depois de demodular. Quando eu demodular e esse sinal não estiver perfeito assim, ele estiver levemente contaminado por ruído, o que vai acontecer é, eu vou demodular a portadora aqui em fase, que está na vertical. Vamos supor que eu tinha transmitido um 3 originalmente. Talvez não vai ficar exatamente o 3, talvez eu vou decodificar ela, vai ficar um pouquinho aqui assim mais ou menos. O valor da amplitude da portadora em fase. E a portadora em quadratura, se eu tinha enviado 1, talvez agora ela vai ficar por aqui assim mais ou menos.
Não vai ficar exatamente lá no que a gente queria. Então, eu vou marcar esse ponto nesse diagrama fasorial e ele vai dar aqui. Porque pela quantidade de ruído que surgiu ou interferência, não deu exatamente, aqueles pulsos não chegaram exatamente no mesma amplitude que estavam. Mas eu vou olhar aqui, marquei esse ponto, qual é o ponto mais provável que eu tenha transmitido, uma vez que eu recebi esse aqui. O mais provável é que a gente procure o mais próximo aqui, né? Então a gente vai aproximar e dizer, ó, o sinal recebido muito provavelmente é esse aqui. Quando eu transmiti uma sequência enorme de bits aí e eles estão contaminados por ruído, eles não vão mais chegar exatamente todos bem exatamente no ponto aqui, mas vão ser distribuições em torno desses pontos. Quanto maior a distribuição em volta desses pontos, maior a quantidade de ruído. E pode chegar num ponto em que, olha só, vai se espalhando aqui em volta, mas daqui a pouco passou de uma linha aqui que eu não consigo decidir exatamente mais. De repente eu transmiti esse símbolo, mas tinha tanto ruído que eu decodifiquei ele na portadora em fase, em quadratura, e ele apareceu desse outro lado da linha aqui, por causa do excesso de ruído. E eu vou tomar uma decisão errada e vai cair aqui. Porque é o mais próximo, né? Esse é o efeito nesse diagrama de quando o sinal é transmitido e ele contém ruído. Mas a modulação AM, ela permite realmente extrair essas duas componentes separadas daquele sinal recebido. E essa é a propriedade interessante dela. Eu espero que tu dê mais uma revisada depois do final da aula síncrona aqui e tente entender bem essa questão aqui das relações entre os diagramas, o sinal no domínio do tempo. Vai ver que se tu entendeu a modulação em amplitude, tu consegue fatiar isso em duas modulações em amplitude separadas e somar os sinais no final. Talvez isso ainda possa parecer um pouco nebuloso. Tá, mas como é que eu vou obter de volta cada um dos dois sinais separados? Isso realmente é um pouco nebuloso até a gente implementar esse modulador e simular ele e se convencer que ele funciona. O último aspecto aqui que eu quero abordar nessa aula é uma comparação, então, entre esses diversos esquemas de modulação digitais. Porque aqui a gente nunca tinha falado sobre essa questão de eficiência espectral, quantos bits a gente transmite antes nas outras modulações. Em modulações analógicas a gente só olhava realmente para a largura de banda que o sinal original gerava e não tinha assim uma quantidade de dados explícita sendo carregada nessa transformação, nessa modulação. Aqui quando a gente fala então em transmissão digital de sinais, nos importa quantos bits a gente consegue transmitir de informação para cada hertz ocupado no espectro. Uma relação lá em cima, olha só, que é bem importante é o espaço, a largura de banda no espectro é igual à frequência de símbolos que eu estou transmitindo. A mínima é necessária. Então, se eu quero transmitir uma maior quantidade de bits, eu tenho que aumentar o número de símbolos no tempo, né? Para transmitir mais bits para cada símbolo. Uhum. E se tu fizer essa razão entre esses dois valores, quantos bits eu consigo transmitir, qual a largura de banda no espectro que eu consigo ocupar, existem valores fixos aí que a gente chama de eficiência espectral para cada esquema de modulação. Por isso que eu expliquei aquela questão lá daqueles números na frente do PSK, números na frente do FSK. Aquilo lá diz quantas diferentes fases eu estou usando nesse esquema, né? Quantas diferentes frequências eu estou usando nesse esquema, ou quantas diferentes combinações de amplitudes e fases eu estou usando no QAM. Agora vamos fazer uma análise bem conceitual aqui desse gráfico. Nessa variável vertical a gente tem a eficiência espectral desses esquemas de modulação. Quanto mais para cima, mais eficiente. Então, melhor. A gente consegue transmitir mais dados, né? Isso é bom. No eixo horizontal, a gente tem uma variável que representa a energia que cada bit tem, ou a gente pode aproximar ele, de uma forma simplificada, como a potência do sinal. Quanto maior a amplitude do sinal, por exemplo, mais fácil você diferenciar quantas diferentes fases que tem ali, quantas diferentes frequências ou amplitudes tem ali. Portanto, trabalhar com maiores energias de bit aqui, ou maiores potências de sinal, mais à direita, vai ser mais custoso. A gente vai ter que ter amplificadores maiores, a gente vai poder tolerar menor atenuação do sinal nesse nosso meio de comunicação. Então, o ideal, perfeito para nós, seria trabalhar aqui com energias muito baixas aqui, por ser uma escala em dB, inclusive negativas. Seriam potências muito baixas de sinal
seria o ideal para nós. Eu vou transmitir um sinal com pouquíssima energia, pouquíssima potência. A Wi-Fi do meu celular vai consumir praticamente energia zero, porque transmite quase nada de sinal. Mas a esquerda desse gráfico aqui, dessa linha, não é possível atingir. Tem um limite aí. É impossível em teoria e na prática também. Então a gente tem que trabalhar nessa região de possibilidades aqui. Aqui é possível de trabalhar. Quanto esses esquemas conseguem aproveitar bem essa eficiência espectral que eles têm? Observa bem aqui, ó. A eficiência espectral mais baixa é 1. Significa 1 bit para cada hertz de espectro ocupado. Então, quando o M igual a 2 bolinha, bolinha é PSK. Então, 2 PSK está aqui embaixo. Transmite 1 bit para cada 1 hertz ocupado no espectro. É bem aquela relação lá. A faixa de espectro ocupada é a frequência de símbolos que vai gerar. Se eu gerar 4 fases diferentes e conseguir diferenciar elas, eu vou ter M igual a 4 PSK. Opa, já é o dobro da eficiência. Eu consigo transmitir o dobro de informação. Porque cada símbolo tem 2 bits. Lembra lá em cima, né? Se for 8 PSK, eu consigo uma eficiência espectral maior ainda, porque 8, logaritmo 2 de 8, dá 3, fica aqui no meio. Só que agora eu já preciso mais energia para transferir, olha só. Eu não vou conseguir diferenciar tão bem os símbolos com essa quantidade de energia que eu tinha antes, então eu preciso mais energia. Se eu botar 16 diferentes fases, eu vou transmitir 4 bits. Cada vez vai estar nessa bolinha aqui. Opa, mais energia ainda. 64? Opa, eu transmito mais bits ainda por símbolo, ótimo. Eu preciso aumentar um monte a potência do sinal. Já não está ficando adequada essa solução, só aumentar o número de fases que tem para diferenciar os sinais. Talvez a gente possa fazer aquela raciocínio da QAM. Eu mexo na amplitude e na fase ao mesmo tempo. E olha onde o QAM está em comparação. Comparando aqui o QAM 16 com o PSK 16, ele precisa menos energia. Isso já é um bom sinal. Comparando o QAM 64 com o PSK 64, tá vendo o símbolo do losango aqui? Sim. Ele precisa menos energia para a mesma eficiência espectral, isso é bom. E QAM 256 está lá em cima ainda. Então são 256 combinações diferentes de amplitudes e fases. Está lá em cima. Muito melhor ainda. Superou todas as expectativas, melhor do que o PSK, com a mesma quantidade de energia praticamente. Ó. Vertical no gráfico aqui, mesma coisa. Então, a gente vê aqui, esses esquemas QAM tem eficiência espectral melhor do que usar somente a modulação em fase. A modulação só em amplitude, a ASK nem está nesse gráfico porque ela é muito pior do que a PSK, ela ainda ficaria por baixo aqui. Então ela nem foi incluída no gráfico. Mas olha por lado contrário. Aquela modulação em frequência lá que a gente estava comentando, que o domínio analógico era boa, porque permitia uma boa recuperação do sinal, ocupando mais banda no espectro, era mais fácil visualizar o sinal e conseguia uma relação sinal-ruído melhor na FM. Quando a gente faz a modulação digital e tenta obter dados efetivamente dela, ela está muito abaixo na eficiência espectral, tanto que a eficiência espectral dela é menor do que 1. Quer dizer que ela ocupa mais banda do... Olha só, se é menor que 1, quer dizer que a banda ocupada em hertz é maior do que a taxa de bits. Então, esquemas tipo aquele FSK são terríveis em questão de eficiência espectral. Se eu usar 16 frequências diferentes para representar um sinal, ok, eu preciso de pouca potência aqui. Ok, mas olha a eficiência dele, ele tem 1/4 só, ele precisa de 4 vezes mais largura de banda, 4 vezes maior a largura de banda em hertz do que a taxa de bits. Então a gente vê que no domínio digital usar variação de frequência não é inteligente, não é interessante, ocupa mais banda no espectro do que necessário. E aqueles esquemas QAM, apesar de parecerem complexos, a questão de modular e demodular aqueles sinais lá, eles conseguem avançar muito mais e transmitir muito mais dados, sem precisar expandir a largura do canal de comunicação, o que também é desejável.